A obesidade é uma doença crônica grave, com complicações que podem levar à morte, mas muita gente ainda acha que é uma opção ou uma escolha de bilhões de pessoas em todo o mundo. Por isso, eu conversei com a doutora Rafaela Dias, médica especialista em medicina preventiva, emagrecimento e saúde. Infelizmente, a obesidade muitas vezes ainda é vista apenas como uma questão estética. Mas a obesidade é, na verdade, uma doença crônica que afeta cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, sendo 650 milhões de adultos, 340 milhões de adolescentes e 39 milhões de crianças. Vamos entender melhor sobre os riscos associados a essa condição e a importância de tratá-la de forma adequada. O dia 11 de outubro era tido como o Dia Mundial da Obesidade, porém em 2020 foi alterada a data para 4 de março. Como no Brasil o dia 11 ainda é considerado e como esse é um tema urgente, vocês vão ouvir falar sobre ele muitas vezes por aqui. O objetivo dessa data é conscientizar a população de que a obesidade é uma doença crônica que precisa ser tratada com urgência. Então, vamos fazer a nossa parte? Doutora Rafaela, bem-vinda ao Múltiplas Crônicas. Obrigada por aceitar o meu convite para a gente falar de um tema tão fundamental. Oi, Luísa. Bom, eu que agradeço a oportunidade por estar falando um pouco aqui no Múltiplas Crônicas sobre um tema tão importante que eu gosto tanto de estudar e trabalhar, que é a obesidade. Doutora, muitas pessoas não sabem, mas a obesidade é considerada uma doença crônica, correto? Muitas pessoas não sabem, mas a obesidade ela é uma doença crônica, multifatorial. Ela foi reconhecida como doença em 2013, mas ainda existe um grande preconceito e muitas crenças relacionadas a ela, não só pela população em geral, mas até mesmo por profissionais de saúde e pelos portadores da doença. E quais são os principais riscos que a obesidade pode trazer para a saúde física das pessoas? A obesidade ela aumenta o risco de diversas doenças que pioram a qualidade de vida e aumentam o risco de mortalidade, como diabetes, hipertensão, osteoartrose, doenças do sistema respiratório e até mesmo alguns tipos de câncer. Não tem como a gente falar sobre obesidade sem relacionar a pressão social que a gente ainda vive pela busca do corpo perfeito e por se encaixar em determinados padrões estéticos, não é? Por isso, doutora, quais são os possíveis impactos que a obesidade pode trazer para a saúde mental das pessoas? São inúmeros e isso eu vejo claramente na minha prática de consultório todos os dias. E os estudos também nos mostram que cerca de 50% a 60% das pessoas com obesidade têm algum tipo de transtorno de saúde mental associado. Doutora, você já atendeu perfis diversos de pessoas que vivem com obesidade, de gênero, idade, raça e orientação sexuais diferentes e também que vivem em contextos diferentes. Mas a gente sabe que a obesidade afeta e muito da mesma forma todas as áreas da vida dessas pessoas, como trabalho, relacionamento e a autoestima, não é? Claro que isso vai trazer uma série de consequências e limitações do ponto de vista emocional e social. Essas pessoas às vezes começam a evitar situações simples como pegar um transporte público, comprar uma roupa em uma loja e até mesmo nós sabemos que existe uma discriminação em locais de trabalho, em processos seletivos de empresa. Antes da gente seguir para a próxima parte, já aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para mostrar que você tá curtindo a conversa e que esse assunto é importante para você. Bom, agora que a gente já entendeu os riscos associados a essa doença crônica, vamos falar sobre o tratamento e a importância da inclusão dessas pessoas na sociedade. Doutora Rafaela, existem muitas formas para tratar a obesidade e também uma cirurgia específica, a bariátrica, correto? Sim, com certeza. Existem muitos tipos de tratamentos. A cirurgia é só um deles. E, inclusive, ela deve ser muito bem indicada em casos selecionados ou casos em que há falha de todos os tratamentos clínicos. Compartilha com a gente quais são as novidades em relação às opções de tratamento para a obesidade disponíveis atualmente.
O tratamento da obesidade está passando por um momento evolucionário, em que as notícias são muito promissoras e nós sabemos agora da importância de uma abordagem multidisciplinar. Deve ter a presença de um médico, nutricionista, psicólogo, educador físico, todos trabalhando juntos para otimizar esse resultado. Além do tratamento medicamentoso e o acompanhamento com uma equipe médica multidisciplinar, a gente sabe que é fundamental que as pessoas adotem mudanças no seu estilo de vida, correto? Comenta, por favor, sobre quais são os principais aspectos que devem ser o foco dessa mudança. As mudanças no estilo de vida são a parte mais importante e a base do tratamento para a obesidade, a começar pelo exemplo que nós podemos dar, para os nossos filhos, nossos familiares, amigos, exemplo de uma alimentação saudável, da prática de exercícios, do controle do estresse, da importância de um sono adequado. A mudança de hábitos é a chave de tudo. Doutora, qual a mensagem principal você quer destacar em relação à conscientização sobre a obesidade? O primeiro e o mais importante é que haja essa conscientização, que é o que você está contribuindo e muito para acontecer aqui no Múltiplas Crônicas. Então as pessoas têm que entender de uma vez por todas que a obesidade, ela não é uma condição escolhida pela pessoa, ela é uma doença crônica e ela merece e deve ser tratada como tal. Obrigada, doutora. Eu fico muito feliz com a sua referência ao trabalho de conscientização que a gente está fazendo aqui no Múltiplas Crônicas, para quebrar os tabus a respeito de todas as doenças crônicas. Contem comigo. Bom, e por falar nisso, antes de fechar a nossa conversa, nós precisamos destacar um assunto importantíssimo, que é a inclusão das pessoas que vivem com obesidade e a importância de nós combatermos o estigma relacionado a essa condição. Doutora Rafaela, qual é a importância da gente combater esse estigma e o preconceito em relação à obesidade na nossa sociedade? O combate aos estigmas e ao preconceito em relação à obesidade, ele não só é necessário, como ele é urgente. Nós temos que acolhê-las, encorajá-las a realizar o tratamento. Nós precisamos reduzir o número de pacientes doentes e de mortalidade por doenças que são evitáveis. E qual é a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que vivem com obesidade e para a sociedade? A mensagem que eu quero deixar hoje aqui para vocês, usando um pouquinho desse espaço tão importante criado pela Luísa, que é o Múltiplas Crônicas, é que a obesidade também é uma doença crônica e ela deve ser tratada como tal, assim como todas as outras. Hoje, 1 a cada 5 brasileiros tem obesidade e mais de 60% da população está com sobrepeso. Isso aumenta muito o risco de outras doenças, piora a qualidade de vida e aumenta a mortalidade. Você aí está sofrendo com essa situação ou que conhece alguém que esteja, passe essa mensagem adiante e procure ajuda profissional. Obrigada, doutora, por compartilhar essas informações tão importantes conosco. Muito obrigada, Luísa, pelo convite e por esse trabalho lindo que você tem prestado à população, com informação de qualidade, com troca e com muita verdade. Você com certeza está fazendo a diferença e eu espero ter contribuído um pouquinho por aqui e continuo à disposição para contribuir com o que for preciso. Mais uma vez eu te agradeço. É essencial a gente compartilhar informações e conscientizar que a obesidade é uma doença grave, com complicações que podem levar à morte, e que a obesidade não é uma escolha, e principalmente sobre a importância de tratá-la de forma adequada. Eu reforço a mensagem da doutora. Se você está passando por isso, ou se você conhece alguém que esteja passando por isso, saiba que existem opções de tratamento e profissionais capacitados para te ajudar. Vamos juntos compartilhar informações e promover a inclusão e a qualidade de vida para as pessoas que vivem com obesidade. Aproveita e siga o Múltiplas Crônicas em todas as redes sociais e deixa aqui o seu comentário sobre esse vídeo. Até o próximo vídeo do canal!